Então, sobre história, no assunto pré-história. Pré-história foi um termo utilizado bem. Se a pré-história é algo como se fosse negativo, algo que não é história ainda. Porque eles consideravam história somente quando tinham a escrita. Então, no período onde a humanidade ainda não tinha esse domínio da escrita, foi chamado de pré-história, porque não consideravam história. Simplesmente porque eles não sabem escrever, não, isso não é história. A história começa só quando a escrita é desenvolvida. Então, por isso, pré-história. Então, ele foi um período mais longo e a gente pode dividir ele em três, que é o Paleolítico, que vai ser a Idade da Pedra Antiga, o Neolítico, que vai ser a Idade da Pedra Nova e a Idade dos Metais. Bom, no Paleolítico, seriam aquelas coisas bem básicas que você vê geralmente nos desenhos, essas coisas, que seria tipo o domínio do fogo, a descoberta do fogo. Vai ter alguma divisão de tarefas que o homem vai caçar, a mulher vai ficar em casa, cuidando de algumas coisas. Vai ter a caça, a pesca, vai ter a organização de famílias, vai ter. E eles vão ser nômades, porque eles vão caçando em certos locais e de acordo com as suas necessidades, eles vão mudando de locais para outros. Por exemplo, a pesca tá acabando, os peixes eles vão e se mudam para outros locais, ou então tá tendo tempestade, algo assim, algo do tipo, enchentes, essas coisas vão se mudando de locais para outros locais para sobreviver mais tempo. E, e com isso a gente tem também que foi nesse período que teve é, a era do gelo, essas coisas assim. Então, a primeira ossada humana ela foi encontrada na África, ou seja, os primeiros humanos eles vieram da África. Então, eles vieram da África, surgindo da África, e nesse período o planeta foi se esfriando. Ele foi se esfriando e essas populações que estavam na África, elas foram migrando para a Ásia, para a Europa, foram se espalhando. Eles eram nômades e iam se espalhando de locais para outros locais. Aí, como eu estava falando, se esfriou esse período. Então, as pessoas que estavam na Ásia foram subindo lá para o norte da Ásia. E do norte da Ásia tem um local que é chamado de Estreito de Bering, que vai ser uma partezinha aqui da Ásia que vai estar quase ligada com a América. E foi nessa parte que, com esse resfriamento, congelou uma parte e formou uma ponte de gelo. E essas pessoas foram migrando da ponte, passaram pela ponte de gelo e foram para a América. Então assim foi se povoando todos esses locais. Lógico que ainda não tem essas denominações Ásia, América, Europa, mas para entender melhor a gente vai dizendo, né? Então, eles foram e povoaram todos os locais. E após essa era glacial, esse frio, a temperatura foi se ajustando, foi ficando melhor, as condições de vida melhoraram também. Então, tipo, as pessoas poderiam viver mais tempo em determinados lugares, não precisavam se mudar tanto agora. Então, aí no período neolítico já se inicia aí, que as pessoas podiam ficar mais tempo em certos locais e, ou seja, o sedentarismo, porque eles já não seriam mais nômades, não precisavam se mudar para um local para outro. E como eles ficariam mais tempo aqui, aí então, por exemplo, eles pegavam uma fruta, davam uma mordida na fruta, comiam ela e jogavam o resto. Eles observaram que esse resto que estava no chão, com o passar do tempo, ia germinando essa semente, ia crescendo, ia formando uma árvore, ia dar novos frutos. E eles perceberam isso e então usaram isso ao seu favor. Ah, isso daqui vai ser uma produção de alimento, então foi assim que teve uma revolução agrícola. Ou seja, descobriram a agricultura. Agora eles não precisariam depender só da caça e da pesca. Eles poderiam fazer plantações e ter sua reserva de alimento lá para comer quando eles quisessem. Não precisavam ir caçar, pescar.
mesmo que tenha continuado a caça e a pesca até os dias de hoje, né? Então, com isso, o sedentarismo, quando eu estava dizendo, e com, e com isso eles tinham mais tempo. Não precisavam mais ir atrás da comida, não precisavam caçar. Então eles ficavam mais tempo em seus locais. E assim, com esse mais tempo, eles poderiam observar mais o céu, poderiam realizar outras tarefas. E assim que houve o estudo dos astros. E com o estudo dos astros, possibilitou a eles saber o tempo que a colheita ia estar pronta, ou seja, o tempo que a comida ia sair. Eles também tinham mais tempo para produzir materiais melhores, para ferramentas melhores. Esse daí foi o período neolítico. E a gente tem também a idade dos metais. A idade dos metais foi um período mais curto, que foi justamente a descoberta dos metais e eles puderam usar e faziam ferramentas muito melhores.